Boa noite, irmãos. Estamos começando nossos estudos de quintas-feiras. Alguns irmãos me falaram que estavam sentindo muita falta. É claro, todos nós estamos sentindo muita falta nos nossos estudos. Como uma forma de minorar esta questão, nós vamos começar então às quintas-feiras fazendo estudos que nós já fizemos anos atrás. Assim, aqueles irmãos que não têm condições de nos acompanhar, eles não estarão, de uma certa forma, perdendo os nossos encontros, uma vez que o estudo do livro de Gênesis, que nós interrompemos a partir deste momento de pandemia, nós vamos retornar a ele do lugar onde nós paramos quando retornarmos. Então, nós vamos começar, e eu escolhi a primeira carta do apóstolo João para nós fazermos, então, este primeiro estudo. Nós vamos antes orar ao nosso Deus para que Ele esteja conosco neste momento, para que compreendamos bem a Sua palavra e saibamos como aplicá-la nas nossas vidas. Vamos orar? Te agradecemos, nosso Deus, por este momento. Te agradecemos por tua direção. Ajuda-nos, Senhor Deus, na condução desse estudo e a cada um de nós que vamos participar dele. Que o Senhor esteja iluminando o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e aplicá-la nas nossas vidas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao nosso estudo, nos mesmos moldes em que fazíamos na igreja, é claro, apenas que desta vez sem a participação direta de vocês. Então será um estudo expositivo e este primeiro estudo é, portanto, ao mesmo tempo um teste que nós estamos fazendo. Nós vamos colocar aqui, compartilhar com os irmãos o texto do estudo que nós vamos desenvolver. Então, agora os irmãos passam a ver aí aquilo que nós víamos lá, quando estávamos presencialmente no templo. Primeira carta de João, estudo que nós vamos começar neste momento. Só para os irmãos terem uma ideia, nós fizemos esse estudo, olha aqui, dia 6 de julho de 2017. Nós tínhamos colocado em verdinho aqui naquela época. E agora eu estou colocando aqui, dia 2 de julho, o início deste mesmo estudo, agora, né? Neste tempo que nós estamos. Coloquei aqui do ladinho só para nós fazermos esta comparação. É o mesmo arquivo que nós usamos, os mesmos apontamentos que nós usamos lá naquela oportunidade. Como introdução da primeira carta do apóstolo João, nós vamos fazer do mesmo jeito, fazer aquela pequena introdução para que todos saibam exatamente o que nós estamos fazendo aqui. O que se refere a essa carta, coisas bem básicas relacionadas a isto. Então, ao contrário da maioria das cartas do Novo Testamento, esta primeira carta do apóstolo João não declara seu autor. Nós estamos falando dessa primeira carta do apóstolo João, porque a maioria dos estudiosos, inclusive pelas evidências que nós temos, eles concluem que foi o apóstolo João, o apóstolo do amor, que escreveu essa carta. Por isso, então, nós temos, na verdade, esta conclusão, que o apóstolo Paulo é o autor da carta, tanto da primeira, segunda e terceira cartas
que nós temos lá no final do Novo Testamento. Bem, mas as outras cartas sempre sabe-se quem foi o autor, né? A carta aos Hebreus também é uma carta que se desconhece o autor. Esta aqui, como a carta aos Hebreus, né, são exceções. Ao contrário da maioria das cartas do Novo Testamento, esta carta de 1 João não declara seu autor. A identificação mais antiga, aqueles que primeiro disseram que esta carta pertence ao apóstolo João, foram cristãos lá bem do começo da história da igreja cristã. Irineu, né? Ireneu, em alguns lugares está escrito Irineu, entre os anos 140 e 203, que ele viveu. Clemente de Alexandria, alguns acham que este Clemente é aquele... Bem, Clemente de Alexandria, este aqui, entre 150 e 215. Tertuliano, entre os anos 155 e 222, na nossa era, depois de Cristo. E Orígenes, 185 a 253, na nossa era. Então, até onde se sabe, ninguém mais foi apresentado como possível autor pela igreja primitiva, pela igreja lá dos primeiros séculos. Esta evidência tradicional, ela é confirmada pelas provas contidas na própria carta. Então, alguns dos itens que comprovam isso é o estilo semelhante ao do Evangelho de João e frases e expressões muito semelhantes entre os dois discípulos. Então, provavelmente, esta carta, ela foi uma carta circular, ou seja, ela não foi escrita a uma igreja específica ou a um destinatário específico, mas sim utilizada para percorrer, circular nas igrejas daquela época. Contexto em que esta carta foi escrita, os leitores de João eram confrontados com uma forma primitiva da doutrina gnóstica. Então, eles, quando João escreveu esta carta, aqueles cristãos viviam numa época em que uma doutrina primitiva, gnóstica, estava ganhando corpo. Então, o propósito da carta, número 1, desmascarar os falsos mestres. Isso nós vemos lá no capítulo 2, no verso 26 desta carta. E o segundo propósito desta carta, dar aos crentes a certeza da salvação. Está lá no final da carta, capítulo 5, verso 13. Então, antes de nós começarmos bem especificamente os primeiros versos aí, já que este é um estudo também introdutório da carta, quero apenas ler para os irmãos algo aqui que está na NVI, na introdução da carta, na Bíblia Nova Versão Internacional, mas Bíblia para estudos. Então, os irmãos não vão ter isto na carta normal, né? Vou ler aqui, então, sobre o gnosticismo, que é essa doutrina gnóstica que nós mencionamos agora há pouco. Então, o gnosticismo, uma das heresias mais perigosas dos 2 primeiros séculos da Igreja. Sua doutrina central era que o espírito é inteiramente bom e a matéria é inteiramente má. Desse dualismo antibíblico fluíram
5 erros importantes. Primeiro erro: o corpo do homem, que é matéria, é mau por essa mesma razão, porque o corpo é matéria. Deve ser diferenciado de Deus, que é totalmente espírito e por isso mesmo totalmente bom. Erro 2 do gnosticismo: a salvação é escapar do corpo, sendo obtida não mediante a fé em Cristo, mas por meio de conhecimento especial. A palavra grega traduzida por conhecimento é gnosis, de onde vem gnosticismo. Erro 3. A verdadeira humanidade de Cristo era negada de 2 maneiras. Primeira maneira, alguns diziam que Cristo somente parecia ter corpo, e essa teoria era chamada docetismo, do grego dóquio, que significa parecer. E segunda maneira, aí como a verdade humana de Cristo era negada. Outros diziam que o Cristo divino uniu-se ao homem Jesus no batismo, abandonando-o antes de morrer. Teoria essa chamada serintismo, segundo o nome do seu porta-voz mais destacado, Serinto. Então, esse nome derivava do seu aí porta-voz mais destacado. Essa opinião forma o contexto de boa parte de 1 João. Erro 4 do gnosticismo: como o corpo era considerado mal, devia ser tratado com rigor. Essa forma ascética de gnosticismo forma o contexto de parte da carta aos Colossenses também, lá capítulo 2, versos 21 a 23. Quinto erro: paradoxalmente, esse dualismo também leva à licenciosidade. O raciocínio era que, como a matéria e não a violação da lei de Deus, 1 João 3,4, era considerada má, a violação da sua lei não era de consequência moral. Ou seja, para o gnóstico, o adepto do gnosticismo, a pessoa poderia pecar à vontade, porque a matéria está separada totalmente do espírito. Então percebam aí a contradição. O gnosticismo com o qual o Novo Testamento lidava era uma forma primitiva dessa heresia, não o sistema desenvolvido e já complexo dos séculos 2 e 3. Além da forma encontrada em Colossenses e nas cartas de João, alguma familiaridade com o gnosticismo primitivo se vê refletida em 1ª e 2ª Timóteo, em Tito, em 2ª Pedro e talvez também na carta aos Coríntios. Como nós vimos então, o gnosticismo é essa doutrina herética muito estranha. Vamos voltar então ao nosso texto. Então, como nós estávamos falando, propósito da carta: desmascarar os falsos mestres e dar aos crentes a certeza da salvação. Vamos então agora entrar diretamente no nosso texto, primeira carta de João, capítulo 1. Aqui, a versão que nós estamos usando é a Nova Versão Internacional. Diz assim esse primeiro capítulo, então: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos.
e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, este é o primeiro capítulo da primeira carta do apóstolo João. Voltando, então, ao verso 1. O que era desde o princípio. O que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Bem, o que era desde o princípio, o apóstolo João, ele inclusive lá no Evangelho de João, no primeiro capítulo, ele também fala, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, nada do que foi feito se fez. Aqui também, olha, aí já está uma das características que fizeram com que os estudiosos entendessem que João é o autor também desta primeira carta. O que era desde o princípio, já começa assim, mais ou menos semelhante. Desde o princípio, então, é aí a revelação de Deus, né? Agora, o que o apóstolo diz aí, na verdade? O apóstolo, ele se apresenta como testemunha presente aos acontecimentos relacionados a Jesus Cristo e o Evangelho. Ele diz lá, o que ouvimos, né, que era desde o princípio. O que ouvimos, ele está se colocando aí entre os que ouviram. O que vimos com os nossos olhos, testemunha ocular. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Talvez este apalparam, inclusive ele esteja se referindo à ressurreição de Jesus. Mas, por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, eles viram e pegaram. Eles pegaram aqueles pães. Aqueles pães eram físicos. Então, tudo que eles presenciaram, ele diz aqui, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Palavra da vida. O próprio Jesus, que é a vida, né? Então, e proclama com autoridade o que viu, ouviu e tocou. O apóstolo se apresenta como testemunha presente
aos acontecimentos relacionados a Jesus Cristo e o Evangelho, e proclama com autoridade, porque ele estava lá, ele presenciou, ele é testemunha de tudo aquilo que viu, ouviu e tocou, ele é testemunha. Nós sabemos que, juridicamente, isso eu já mencionei algumas vezes, é sempre bom mencionar de novo. Alguém pode representar outra pessoa com aquele instrumento de procuração, até mesmo para casamento. Alguém pode representar o noivo, a noiva, ir lá com uma procuração dada pela pessoa representada, assinada e tudo, e representá-la, decidir por ela, né? Dizer sim ou não, de acordo com o que aquela pessoa, defendendo os interesses dela. Mas para ser testemunha, não há procuração. Não se aceita procurador para representar uma testemunha, para alguém falar, não, ele me falou isso, ele falou que viu aquilo, ele ouviu aquilo. Não faz sentido. Percebam, então, a importância de João, e não apenas João, mas o apóstolo Pedro também dá essa ênfase, e os demais apóstolos que foram testemunhas, aqueles primeiramente autorizados por Jesus a proclamar o Evangelho. Jesus deu aquela responsabilidade a eles, e a igreja ela é edificada ali no fundamento dos apóstolos. Então, isso para nós mostrarmos a importância de o apóstolo João ser testemunha do que ouviu, do que viu com seus próprios olhos, né? Uma forma de enfatizar que foi ele que viu, e do que ele contemplou, milagres, ensinamentos, maravilhas de Jesus, ele andando sobre as ondas, ele inclusive fazendo aquela pesca maravilhosa que comentamos no domingo passado, e ele diz aqui também, e as nossas mãos apalparam. A importância de João ser testemunha está aí também mais uma das evidências de se concluir que foi o apóstolo João. Em termos de estilo, não encaixa com nenhum dos outros apóstolos. Então, teria de ser João mesmo, né? Bem, verso 2. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos. Enfatizando aí o que está no verso 1. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, o apóstolo João foi um dos discípulos escolhidos por Jesus para ser preparado e proclamar o que de Jesus recebeu. Então, os apóstolos foram preparados, João foi um desses apóstolos, e isto ele, inclusive, declara de forma bem clara aqui no verso 2. Este é um texto que, inclusive, servia para nós fundamentarmos o nosso assunto de domingo à noite, que foi de pesca a pesca. Jesus preparou os seus discípulos, e João era um daqueles pescadores, né? Ele preparou, claro, todos os discípulos, a ênfase ali foi nos pescadores, apenas para trazermos uma meditação com base ali na vida de Pedro e também no poder, no senhorio de Jesus. Bem, João diz, a vida se manifestou. Ora, a vida se manifestou. Quem é esta vida? Jesus. Jesus se manifestou. Ele é a vida eterna. A vida eterna que nós temos é o próprio Jesus. Quando nós cremos nele, nós temos a vida eterna. Então, Jesus é a vida porque tem vida em si mesmo. Inclusive, ele falou certa vez, ninguém tira a minha vida de mim, eu mesmo a dou. Né? Isso para aqueles que achavam que o estavam derrotando. Jesus, então, ele é a fonte da vida e soberano sobre a vida. A nossa salvação, o próprio Criador. Ele estava no princípio.
todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. No Evangelho de João, lá no capítulo 1, este mesmo João da carta cita o que eu acabei de falar aqui. Então, ele diz: a vida se manifestou, nesse primeiro verso, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Então, ele diz aqui: e proclamamos, aqui está, e proclamamos. Os apóstolos andaram com Jesus, que é a vida. João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os apóstolos andaram com Jesus e são testemunhas. Eles proclamaram o evangelho. É por isso que eles têm autoridade. Eles é que passaram à igreja a doutrina de Cristo, a doutrina cristã, os ensinamentos de Jesus. E ele diz ainda aqui no finalzinho, né? Nós a vimos e, aliás, aqui nesse pedaço, nós a vimos e dela testemunhamos. Nós a vimos e dela testemunhamos. O escritor da carta se inclui entre aqueles que foram testemunhas oculares de Jesus e seus ensinos. Então, o autor dessa primeira carta, atribuída a João, tem autoridade para ensinar. Autoridade que, como ele mesmo fala, ele recebeu de Jesus, porque ele foi testemunha. Ele viu, ele ouviu, ele tocou, ele presenciou, ele experimentou. Verso 3. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Percebam, por que é que João, então, escreveu essa carta? Ele diz, por que é que João proclama o Evangelho? Ele fala, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A intenção do Evangelho não é que o Evangelho fique apenas entre aquelas pessoas mais próximas de Jesus. A intenção de Jesus era, inclusive, não que o Evangelho fosse apenas anunciado aos judeus. Inicialmente, sim, foi proclamada aos judeus, mas a intenção de Deus, isso nós já vemos lá no Gênesis, era que todos crescem. Quando em Gênesis 12 Abraão é chamado, Deus fala que nele, na sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. Por isso João então diz aqui que eles proclamam o que viram e ouviram, para que nós, Igreja de Cristo, também tenhamos comunhão. Percebam, ele está escrevendo às igrejas daquela época e nós, Igreja de hoje, Igreja de Cristo nos nossos tempos, também temos comunhão em torno da mesma mensagem, em torno do mesmo nome, que é o nome de Jesus. Verso 4. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Deixa eu só mencionar essa parte vermelha aqui, né? Sempre bom a gente falar tudinho. Então, a pregação do Evangelho proporciona comunhão com Deus, com Jesus e com a Igreja de Cristo, aqueles que ouvem e creem. Você ouviu, você creu, você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com seus irmãos em Cristo Jesus, você tem comunhão com a Trindade, e nós sabemos que a nossa comunhão é através do Espírito Santo de Deus. Está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o último verso, que é o verso 14 nas versões mais recentes, e o último verso é 13 em versões mais antigas. É a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Ele fala a comunhão do Espírito Santo. Verso 4, escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa.
A alegria de João seria completa se os seus leitores compartilhassem do verdadeiro conhecimento de Cristo. É claro, aqueles que têm Jesus, eles ficam felizes em comunicar a boa notícia de salvação, em dizer que há esperança para o mundo. E quando nós amamos por causa do amor de Deus derramado em nossos corações, nós queremos compartilhar este amor. E por causa do próprio amor que nós sentimos pelas pessoas, nós queremos que elas saibam que Jesus salva. E compartilhamos, portanto, este amor. Verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. A síntese da mensagem, então, que João transmite, ele fala que nós ouvimos e transmitimos. É esta: Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Então, a mensagem: Deus é luz. Mensagem que os apóstolos, incluindo João, ouviram de Cristo, ouviram de Jesus quando andaram com ele. Então, nós vamos sempre repetindo. Isto é didático, isto é importante. Nós falamos daquilo que vimos e ouvimos, daquilo que presenciamos, daquilo que somos testemunhas. Esse é o ensino, inclusive, contra a fofoca, né? As pessoas vivem falando o que ouviram outros dizerem, mas não tem como provar. Olha, estou passando do jeito que ouvi. Não é assim. E quando você prega o evangelho, você fala daquilo que Deus fez para você também. Bem, então, qual que é a mensagem? Deus é luz. Por que luz? A luz representa o que é bom, o que é verdadeiro, o que é santo. Deus, bom, verdadeiro e santo. Essa é a mensagem. Deus é luz, Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é santo. Olha que contraste em relação a cada um de nós, na verdade. O oposto de trevas, né? Que representam o que é mal e falso. Isto é, toda uma simbologia para falar acerca do Evangelho. E lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 19 a 21, eu até transcrevi aqui para ficar mais fácil, para vocês não precisarem ir à Bíblia de vocês. É claro, podem anotar, podem fazer isso depois, mas aqui eu já transcrevi para ficar mais fácil o que Jesus fala lá a Nicodemos. Então, Jesus fala a Nicodemos. João 3, versos 19 a 21. Este é o julgamento. Quando ele está falando da justiça de Deus em relação aos que não crerem em Jesus, aos que não crerem no Filho que foi mandado pelo Pai. Nós lembramos, lá no verso 16, ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê não será condenado, quem não crê já está condenado. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas para salvar. No entanto, quem não crê está condenado. Essa é a conversa de Jesus com Nicodemos. Então, indo mais à frente, lá embaixo, ele fala no verso 19: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Então, não amaram o que é bom, não amaram o que é santo, não amaram o que é verdadeiro. Eles preferiram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20 de João 3. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que Jesus fala aqui dá uma outra pregação.
como o nosso estudo aqui é na primeira carta de João, e nós citamos que a mensagem que ele recebeu de Jesus é luz, então está aqui para que nós tenhamos este exemplo. Ele fala que quem pratica o mal odeia a luz, porque na luz, né, nós vemos as nossas falhas. Então, eles não se aproximam da luz, eles não querem encarar os seus erros. Por isso, nós lemos aqui, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem está interessado na verdade vem para a luz, para enxergar, para saber o que é correto, o que não é, para saber o que é falso, o que é verdadeiro. Lembra que eu falei algumas palavras aí atrás de cientistas saudáveis, sadios, aqueles que vão em busca da verdade? Quando eles estão errados, o que eles fazem? Ora, eles podem até desenvolver seu postulado novamente. Por quê? Porque eles têm um compromisso com a verdade. Então, é bem isso aqui, né? Quem pratica a verdade vem para a luz, mas aqui nós estamos falando em termos de evangelho, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. E se nós percebemos que isso ou aquilo foi feito porque não é da luz, na luz nós enxergamos isso, pedimos perdão pelos nossos pecados e continuamos a caminhar com Jesus. Bem, e é exatamente isso que João vai falar daqui a pouquinho no final deste primeiro capítulo. Então, ele continua aí, verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está cheio de gente falando que tem comunhão com Jesus, que participa do ministério de Jesus, que pertence a alguma igreja, que ama Jesus. Tem gente que fala assim, todo mundo aceita Jesus. Mas se essa pessoa diz que tem comunhão com ele e anda nas trevas, essa pessoa é mentirosa. Ela não pratica a verdade. O que isso significa? Nossa forma de vida denuncia o que verdadeiramente cremos. Falar uma coisa e fazer outra, na verdade, o fazer mostra no que realmente cremos. Se o modo de vida não for compatível com o que pregamos, somos falsos, andamos nas trevas. Percebam como precisamos levar a sério a palavra de Deus. O que pregamos devemos viver. E como todos nós temos a responsabilidade de propagar Cristo, então devemos viver de acordo com a palavra de Deus. Verso 7. Olha, eu estou passando bem rápido isso aqui para o nosso estudo não ser muito demorado, né? Eu pretendo terminar o capítulo 1. Mas esses versos dão uma boa de uma pregação. Então, de repente, né, pode ser até que nós voltemos para nos aprofundar um pouco mais. Mas como primeiro estudo, vamos fazer ele assim, bem rapidinho. Então, João fala, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aí no verso 7 ele diz, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, como Jesus está na luz, porque ele é luz, porque Deus é luz, aí nós temos comunhão uns com os outros. Olha lá, todos nós na luz, comunhão uns com os outros, comunhão com o nosso Deus Trino. O que acontece? O sacrifício de Jesus, olha lá o efeito dele na nossa vida. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quem anda na luz tem comunhão com a igreja e com Cristo. A igreja, ela tem a igreja de Cristo, ela é luz, ela tem que ser luz, ela não pode espalhar uma mensagem diferente. Daí questionarmos algumas igrejas nos nossos dias que dizem pertencer a Cristo, mas pelo que elas ensinam e vivem, elas mostram o contrário.
mostram que estão mais nesse grupo de falsos profetas, anticristos, menos Igreja de Cristo. Vemos também nesse verso que quem anda na luz pode ver as próprias falhas e se voltar para Jesus, porque luz revela. Se eu apagar aqui a luz, a lâmpada daqui do meu escritório, vocês não vão me ver. Eu vou ficar no escuro. Na nossa vida também é assim, andar nas trevas significa não enxergar os próprios erros. E como há pessoas que estão cegas nesse sentido, estão nas trevas, não enxergam seus próprios erros, não estão andando na luz. Quem anda na luz é nova criatura. Aquele que aceitou a Jesus anda na luz, porque o Evangelho é luz, a mensagem do Evangelho é o Evangelho de luz, porque Deus é luz. É assim que João está nos apresentando na sua primeira carta, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, aquilo que ele presenciou, aquilo que ele tocou em termos de mensagem do Evangelho recebida do próprio Filho. Quem anda na luz é nova criatura. Andar na luz é resultado de quem entregou a vida a Jesus. Ou seja, há necessidade de uma transformação. Verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então perceba, afirmamos que estamos sem pecado. Primeira coisa, nós estamos nos enganando. Nós somos pecadores, remidos, mas pecadores. Nós não permanecemos no pecado, mas nós, infelizmente, cometemos falhas. Então, se afirmarmos que estamos sem pecado, nós nos enganamos-nos a nós mesmos e a verdade, que é Cristo, inclusive, não está em nós. Nós não estamos sendo verdadeiros. Verdade nesse sentido, e também não estamos demonstrando que Jesus habita em nós. Aqueles que não reconhecem que são pecadores enganam-se a si mesmos. Então, estamos acabando. Olha aí, só tem os versos 9 e 10. Aí vem aquele famoso verso 9. Se, ao contrário de ficarmos falando que nós não temos pecado, se nós reconhecermos que somos pecadores, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o efeito do Evangelho. E Deus é fiel, ele que nos prometeu, ele cumpre, ele nos perdoa de todos os nossos pecados, ele nos purifica de toda injustiça. Verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, mais uma vez João, ele enfatiza aqui, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha que a mentira, ela é perigosa, inclusive porque às vezes as pessoas passam a acreditar na própria mentira. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Os gnósticos, nós na introdução falamos deles, eles negavam que suas ações imorais fossem pecaminosas. Por quê? Porque eles separavam matéria de espírito e eles falavam que a matéria não tinha nada a ver com o espírito e a comunhão deles com o Pai era em espírito. Então, em termos de matéria, termos físicos, eles podiam pecar à vontade. Não é isso que a palavra de Deus diz, não é isso que o apóstolo Paulo está nos afirmando aqui. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aquilo que era falado para combater o gnosticismo, hoje pode muito bem ser falado para combater todo falso profeta, toda pessoa hipócrita, inclusive, que fala uma coisa, mas vive outra. Assim nós terminamos esse nosso estudo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.
Nós esperamos que os irmãos tenham gostado dessa experiência. Eu vou saber, né? E assim nós vamos estudar na próxima semana, capítulo 2 desta primeira carta de João. Vamos orar e assim terminar este momento. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estar na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra que foi lida, que foi estudada. Colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Para que o Senhor nos proteja do maligno, para que o Senhor nos proteja de praticar o mal, para que o teu Espírito Santo nos inunde cada vez mais do teu amor, Senhor Deus, que tenhamos esta comunhão cada vez aumentando em termos de relacionamento vivo contigo. Nós sabemos que, vivendo assim, nós cada vez mais nos afastamos do pecado. Obrigado, Senhor Deus, por cada pessoa que viu, que participou deste estudo. Fica com aqueles, Senhor Deus, que ainda verão. Trabalha na vida de cada um. Trabalha na vida de nossa igreja, Senhor Deus, e na tua igreja em toda a face da terra. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até nosso próximo estudo.